Então, vou dificultar. Vou seguir aqui. Deixa eu voltar a tela. Vamos embora. Vou começar a dificultar aqui, então. Estão preparados, né? Falando de cálculo, agora. Ó, vocês já estão gostando, né? Mas vocês são terríveis. Falando de cálculo de ICMS-ST. Como? Se, vamos lá, agora vamos, olha só como a gente está construindo o assunto, a gente está construindo a ideia na cabeça, tá? Se a substituição tributária é a atribuição da responsabilidade pelo pagamento do imposto ao primeiro da cadeia, e esse primeiro da cadeia vai pagar o ICMS que seria devido por todos os outros nas operações subsequentes. E ele precisa recolher, tá bom, já entendi que ele precisa recolher, já entendi que eu preciso olhar se vai ter saída subsequente, já entendi que eu preciso ver se está no convênio 142, já entendi que eu preciso analisar NCM, descrição e segmento, já entendi que eu preciso verificar se for uma operação interestadual, se tem convênio ou protocolo, já sei que protocolo são 2 ou mais estados, que convênio são todos os estados juntos, já aprendi que se a operação for interna, no regulamento do ICMS interno do estado, ou então em algumas portarias, tem que estar escrito também que essa mercadoria tem ST, e aí vou ter ST, beleza, tá bom. E agora, como que eu vou calcular? Como que o fisco determinou uma forma que eu pudesse descobrir se eu estou pagando o ICMS que seria devido nas outras operações, né, nas operações subsequentes, como é que eu vou saber quanto de ICMS que vai ser devido lá na frente, para eu poder pagar isso agora? Como que o governo, né, como que o fisco falou, olha, vamos fazer o seguinte, você vai sair perguntando os preços de todo mundo, e aí você vai calcular em cima desses preços para saber quanto que você tem que pagar agora. Ficaria ruim, né? Ficaria difícil. Como que o fisco fez ali na cabecinha deles para descobrir o quanto que de ICMS que seria devido nas operações subsequentes e que agora a indústria aqui vai pagar de primeira? O fisco, pessoal, faz uma espécie de pesquisa. Sabe as pesquisas do IBGE? É mais ou menos isso. Faz uma espécie de pesquisa, tá? Para verificar, tá? Para verificar o quanto que essas mercadorias seriam praticadas, né? Seriam vendidas, o valor que seria praticado nas operações subsequentes. Através dessa pesquisa, é uma pesquisa mesmo, tá? Através dessa pesquisa, o fisco descobre um percentual médio, tá? É um percentual, e é através desse percentual que é feito o cálculo do ICMS-ST pela indústria. E onde que eu encontro esse percentual? Nas próprias portarias, no regulamento, se for operação interna, e se for operação interestadual, no convênio, no protocolo, vai ter essa informação, falando daquele NCM e qual que é o percentual que a gente tem que praticar, que o fisco chegou nesse percentual aí através dessa pesquisa. E aí descobriu quanto que seria devido nas operações seguintes. E, Joy, qual que é o nome desse percentual? O famoso MVA, ou IVA, né? Alguns estados vocês vão ouvir falar como MVA, e alguns estados vocês vão ouvir falar como IVA. MVA, margem de valor agregado, é o percentual, é a margem. IVA, índice de valor agregado, é o índice, é o percentual. Então, essa análise, essa pesquisa que o fisco faz para determinar esse percentual que será aplicado e descobrir, né, quanto que seria pago nas operações subsequentes, vocês vão encontrar nas legislações, e aí sim vocês vão poder aplicar na prática ali para fazer o cálculo da ST, e aí a indústria vai lá e recolhe, né, a primeira ali da cadeia que vai ser a responsável por fazer o pagamento, tá? Então, depois eu vou dificultar um pouquinho mais com relação a diferenças que pode acontecer nesse cálculo, tá? Mas vamos por partes. Então, aqui eu coloquei a base de cálculo. Então, descobri lá no convênio, no protocolo, ou no regulamento, ou na portaria interna, qual que é o índice, qual que é o percentual. Tenho a base de cálculo, né? A base de cálculo é valor do produto, mais IPI, mais frete, seguro, tudo que tiver de despesa acessória na nota, menos os descontos, já tenho a base de cálculo, aplico o percentual da MVA, aí eu vou ter
a base ali, a primeira parte do ICMS-ST. Aí eu vou ter também, eu vou mostrar isso na prática para vocês, tá? Só tô contextualizando. Aí tem o ICMS-ST. Tenho também na nota fiscal o ICMS operação própria, o ICMS normal da nota. E aí eu vou fazer um menos o outro para saber quanto que eu tenho de ICMS para recolher, tá? Isso eu tô falando aqui de uma operação normal interna. Existe uma coisinha chamada MVA ajustada. Inclusive, hoje, o conteúdo que eu subi no Instagram foi sobre MVA ajustada. E o que, que é a MVA ajustada? Geralmente, vai acontecer o seguinte: quando você está fazendo uma operação interestadual, aí aqui eu tô falando de empresas RPA, tá bom? Empresas RPA. Simples Nacional não ajusta MVA, é só RPA. Se eu estou fazendo uma operação interestadual entre empresas RPA, na aula passada falamos o que é empresa RPA, regime periódico de apuração. Então, é aquela empresa que tem o regime normal de apuração do ICMS, lucro real ou lucro presumido. Você vai, pensa sempre na cabeça que você vai usar a MVA original. Você só vai ajustar a MVA quando você é um RPA, está fazendo a operação RPA, e a operação e na operação interestadual, a carga tributária lá no destino é superior à interestadual. Lembra? Obrigada, filho. Lembra aquela questão de olhar a alíquota do produto lá no estado para saber quanto que é? Então vamos imaginar aqui, vou dar o exemplo de quando eu teria que ajustar a alíquota. Eu tô aqui em São Paulo e apressada nada, eu entendo a euforia aqui, vocês estão ansiosos para aprender, tá certo? Pode perguntar. Eu tô aqui em São Paulo e vou mandar uma mercadoria para Minas Gerais. Essa operação interestadual, o ICMS é de quantos por cento? São Paulo para Minas Gerais? Mais uma pergunta, hein? São Paulo para Minas. 12. Beleza, valeu. Boa. Boa, boa. 12%, é isso mesmo. Quarta pergunta. Isso, muito bem. Então vamos lá. Então, eu tô aqui em São Paulo, estou mandando para Minas Gerais, já analisei, vai ter operação subsequente, tem convênio protocolo, tá nos convênios 142, vai ter a ST lá. Beleza, então a operação interestadual é 12%. E essa mercadoria, essa alíquota, lá em Minas, ela é 18%. Vocês concordam que a carga tributária lá em Minas é maior do que a operação interestadual? A operação interestadual é 12 e a alíquota lá em Minas é 18. Neste caso, quando a alíquota interestadual é menor do que a carga tributária lá no destino, lá em Minas, eu tenho que ajustar a MVA. E qual que é a lógica disso, tá? Qual que é a lógica disso? O cálculo da MVA, esse índice, ele não é descoberto pelo fisco através de uma pesquisa de mercado? Essa pesquisa de mercado, ela é feita internamente, dentro do estado, né? Então, aqui, se a operação fosse aqui dentro de São Paulo, ela chegaria lá no consumidor final a X valor. Então, através desse percentual que o fisco calcula lá, o MVA que vai ser aplicado na substituição tributária, ele faz uma pesquisa interna. Só que aí você resolve vender para fora do estado. Quando você vende para fora do estado, essa mercadoria lá fora, lá em Minas Gerais, aqui no meu exemplo, ela vai ter outro valor. A pesquisa de mercado vai ser outra, vai ser totalmente diferente. E a gente já descobre isso quando a gente vê que a alíquota da operação interestadual, sendo 12, é menor do que a carga tributária desse produto lá internamente. Então, quando a gente fala nesse tipo de operação, que eu sou RPA e que a alíquota lá fora é maior do que a alíquota da operação interestadual, o fisco fala assim: opa, não vou sair no prejuízo não, porque eu calculei um percentual aqui pensando que você ia operar aqui dentro. Se você quer mandar para fora do estado, você vai ajustar a alíquota. Então, ajusta-se a MVA. Eu vou mostrar na prática o cálculo para vocês,
Vocês vão ter, e tem um post lá no Instagram que vocês podem salvar também com o detalhezinho do cálculo, tá bom?